A paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos agora para a lição 9, o mistério da unidade, tá ok? Só já de antemão, explicando aos irmãos o que acontece, nós estamos acompanhando essa lição aqui, né? Vou colocar a capa dela para você ver. Lições bíblicas, eu peguei a do professor e também estou usando material de apoio, tá? Que é um livro relacionado à lição. A lição de hoje, né, que vai ser aplicada no próximo final de semana, é esse aqui, ó. O mistério da unidade revelado. Essa lição é muito profunda, porque ela fala das duas casas de Israel. Não vai citar duas casas de Israel, como o apóstolo Paulo também não cita a expressão duas casas de Israel, que é citada apenas por Isaías, mas o conceito é explicado com um termo ainda mais profundo. Qual é esse termo? O mistério de Cristo. É assim que Paulo vai revelar as duas casas de Israel para a igreja em Éfeso e para toda a comunidade do Novo Testamento. É conhecido como o mistério de Cristo. Isso envolve o quê? O cabeça e o seu corpo. Tudo bem? Nós vamos agora trabalhar esse tema a partir dos tópicos da lição, tá? Para quem não sabe, o meu nome é Pastor Felipe Moraes e os comentários realizados aqui no canal Curso Bíblico Online, eles não refletem necessariamente a opinião da editora. Claro que a gente vai procurar manter a linha do ensino, porém, aquilo que for acréscimo é de responsabilidade nossa. Cabe aos professores avaliar e extrair aquilo que for útil para eles. Nós esperamos fazer um trabalho de utilidade, que seja muito bom para você. Amém? Que Deus abençoe. Vamos começar a nossa aula. O texto base é esse aqui, ó, Efésios, capítulo 3, do 1 ao 13. Diz assim: por esta causa, olha que coisa chique, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Por causa de quê? Prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação? Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou preso por causa de vocês, porque eu entendi que o evangelho ele está fazendo com que judeus e gentios que se unem a Cristo formem um só povo. Já os judeus que não querem receber Cristo estão me perseguindo e me levaram até a ser preso. E por isso eu estou preso. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vocês, os gentios. Porque esse mistério foi revelado para Paulo e ele não poderia ficar calado. Ele ficou preso, mas ele fica feliz. No final dessa narrativa você vai ver. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando vocês lerem, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Espera aí, Paulo fala que antes um pouco vos escrevi. No capítulo 2 de Efésios ele fala que os judeus e os gentios, ambos convertidos, judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo, formam um só povo, um só corpo. Esse mistério, ele fala assim: podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aqui, ele dá o nome para as duas casas de Israel no Novo Testamento como mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado, esse mistério de Cristo. Dessa forma, não foi manifestado aos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, de agora, do Novo Testamento. Apóstolos do Novo Testamento e profetas do Novo Testamento. Havia sido manifestado alguma coisa? Sim, mas não como agora tem sido revelado pelo Espírito. A saber que os gentios não são prosélitos, ou seja, entram para uma aliança participando do judaísmo. Não. Nada disso. Não é assim. Talvez quem lesse e compreendesse alguma coisa das duas casas de Israel no Antigo Testamento poderia pensar assim: os gentios podem participar também. Sejam bem-vindos, vocês vão ser um povo de segunda categoria aqui dentro. Nada disso. Não é proselitismo para judaísmo, é uma nova aliança. E nela, ambos, judeus e gentios, ele fala que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, ou seja, e fazem parte de um mesmo corpo. Não é dois povos diferentes, não é duas nações santas, só tem uma nação santa que é a igreja, um povo santo que é a igreja,
composto de judeus convertidos e gentios convertidos. E o que acontece com os judeus não convertidos e os gentios não convertidos? Da mesma forma, quem não tem o filho, igualmente não tem o pai. É assim que a Bíblia diz. Agora, quem tem um filho, seja ele judeu ou gentio, sem acepção de pessoas, todos são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. Todos. Lembra que aconteceu no capítulo 2 de Efésios, na lição passada, aconteceu que Cristo fez o quê? Ele reconciliou judeus e gentios e reconciliou ambos com Deus. Ambos estavam precisando de se achegar a Deus. E isso só ocorre por meio do Filho. Não é? Então o que acontece? Se eles precisaram ser reconciliados, judeus e gentios, é porque ambos estavam afastados. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, o menor de todos os santos. Me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Lembra lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é Cristo. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Há algo profundo. Eu tenho uma expectativa, uma ansiedade no meu coração em poder um dia fazer um estudo sobre isso. Especificamente, o porquê principados e potestades estão conhecendo a multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja. Como que a igreja pode ensinar, como que a igreja pode ser um testemunho da multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades nos céus. Já parou para pensar isso? Vamos lá. Segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno propósito. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, por causa disso, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vocês, que são a vossa glória. Eu estou preso, Paulo está dizendo, estou preso por causa de vocês, gentios, por causa que eu entendi, Deus me revelou e revelou aos seus apóstolos, demais apóstolos e profetas do Novo Testamento, coisas profundas que antes as pessoas não compreendiam, agora nós entendemos e nós estamos pregando para vocês, os gentios. Não fiquem tristes por causa da minha prisão, porque se eu não estivesse pregando, isso não estaria preso. Mas se eu não estivesse pregando, vocês também não tinham recebido a graça desse mistério, que é fazer parte do corpo de Cristo. Paulo foi muito abençoado, como os demais apóstolos também. Vamos para a introdução. Bem, na nossa lição, temos uma pequena introdução que vai falar sobre mistério, né? O conceito para a expressão mistério, nós vamos falar sobre ele, né? E esse mistério foi revelado na nova aliança, mas foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Aí ele vai falar uma expressão interessante, ó, por causa disso, ou por isso, por essas razões, Paulo estava preso, né? Então, qual é a pregação? A mensagem pregada por Paulo incluía os gentios no plano de salvação. Isso causou grande incômodo para as autoridades judaicas, porque estava pregando que os gentios são co-herdeiros e coparticipantes das promessas, né? E dizendo que esse foi sempre o propósito de Deus. Deus não mudou de ideia. Deus já tinha esse plano estabelecido, tanto que ele falou isso para Abraão, né? Então, se Paulo não tivesse anunciado esse mistério revelado, não estaria preso. Mas, graças a Deus, Paulo foi preso por pregar o evangelho. Agora, o mistério oculto no Antigo Testamento.
Então, a palavra mistério significa segredo, doutrina secreta. Só que tem um detalhe. Essa doutrina secreta não está relacionada assim com a ideia de, como é que se diz? Daquele misticismo que só alguns iniciados podem ter acesso a essa doutrina secreta, tá? Mas ela é o contrário. No evangelho, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e que agora foi desvendada em benefício de todos. Todos podem ter acesso a essa revelação que está evidente para nós, tá? Só verificar que se tem introdução dessa passagem, não tem. Conceito bíblico de mistério, então, é segredo, doutrina secreta, algo que estava oculto, mas agora Jesus tirou o véu, foi revelado para nós por meio dos seus apóstolos e profetas que deixaram esses ensinos para nós. 27 vezes aparece a palavra mysterion no Novo Testamento. A palavra mistério aparece 27 vezes. 21 vezes só nas cartas de Paulo. Ou seja, chegamos à conclusão que, através de Paulo, Deus nos revelou a maior parte ou com maior profundidade os mistérios. É evidente, isso é evidente, né? A relação a proporção de 27 para 21. Ou seja, das 27 vezes que aparece essa palavra, 21 vezes é por meio de Paulo. Somente outras 6 vezes distribuídas entre os demais apóstolos que escreveram cartas. E o detalhe é o seguinte, esse mistério não é algo para o futuro, já foi revelado em Cristo, tá? Então isso fica bem claro. Então não é um conhecimento oculto que vai falar de coisas futuras, mas é algo que estava oculto no Antigo Testamento. Deus tinha revelado alguma parte desse mistério, mas não como agora ele revelou aos seus santos apóstolos. Deixa eu só verificar aqui. E isso, agora nós vamos para o próximo ponto. Desconhecimento do mistério. Um detalhe, os escritores do Antigo Testamento, eles conheciam parte desse mistério, como eu falei, tá? Então, para Abraão, por exemplo, você vai ver Deus falando que nele seriam abençoadas, né? Nele, no seu descendente, que é Cristo. Gálatas 3,16, fala que o descendente de Abraão, a qual a promessa se refere, é Jesus. Então, em Abraão e no seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso, evidentemente, aponta para os gentios. Quando também José leva os seus filhos diante do seu pai Jacó, e Jacó vai abençoar os filhos de José, ele troca suas mãos e coloca a mão direita sobre o menor, que é Efraim. E ali também ele lança uma profecia para as nações, para os povos. Aqui, no desconhecimento, você vê assim, que eles não estavam totalmente ignorantes a respeito de tudo. Os profetas não, que tinham o Espírito Santo. Mas eles também não tinham a clareza que foi revelada depois de Cristo. Ok? Então Paulo usa uma expressão assim, como agora, ou seja, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Ou seja, não foi dado a conhecer como agora está sendo claro. Os profetas sabiam que de alguma forma Deus ia abençoar os gentios. Deus ia abençoar as nações. Eles só não sabiam que esses gentios se tornariam exatamente como que isso aconteceria. Eles sabiam que aconteceria alguma coisa, mas não sabia como. E agora foi revelado isso. Um autor chamado Francis Foulkes, ele vai falar sinaliza que a acepção da expressão mistério oculto não significa negar a existência de vislumbres dos propósitos de Deus. Então, quer dizer, não é que eles não vislumbravam, não viam alguma coisa. Eles viam, mas eles não viam tão claramente quanto os apóstolos chegaram a enxergar. Essa verdade não era inteiramente compreendida, que judeus e gentios deveriam realmente se tornar um só povo. E podemos entender o como que Paulo está explicando, com o sentido de, em tal medida como, ou com tal clareza como agora. Colossenses 1,26 também você vai ter um texto correlato com esse, que fala assim, o mistério que esteve oculto. Tá? O Matteo Henry vai explicar o seguinte,
que os integrantes da dispensação do Antigo Testamento estavam cobertos com um véu. E aí pode estar se relacionando também com parte do legalismo judaico. Tá? E essa passagem também fala sobre o mistério que esteve oculto. E todo esse tipo de mistério está relacionado em um só evento. Tá? Vamos lá. Retira-se o mistério oculto. Lembrando, reitera-se que esse mistério oculto que estava no Antigo Testamento, eu queria lembrar que ele não estava totalmente oculto. Ou seja, não era de desconhecimento absoluto dos escritores do Antigo Testamento, dos profetas. Só que não era claro como os apóstolos tinham recebido. Não puderam compreender os desígnios divinos. E isso porque ainda não era tempo de ser claramente desvendado. Isso é, Deus projetara a revelação do mistério para depois da vinda de Cristo. Então, eu me lembro que Daniel, ele tem revelações e ele pergunta, mas para quando que é isso? Como que vai acontecer? Então, ó, Daniel, você vai morrer e lá na frente você vai ressuscitar na sua herança. Não preocupa, mas eu não posso revelar isso para você agora. Né? Aconteceu isso até com os apóstolos de Jesus. Agora, um detalhe. Aqui é o ministério e os profetas da Antiga Aliança. Detalhe aqui do cantinho. Os escritores do Antigo Testamento fizeram menção das bênçãos prometidas aos gentios. Então, eu deixei aqui algumas referências para você. Então, eles escrevem sobre bênçãos aos gentios. O que eles não sabiam era como isso aconteceria. Tá ok? Isso resume muito bem esse tópico aí. O Moody, vocês conhecem esse comentarista, o Moody, ele fala o seguinte: o mistério não consistia que os gentios poderiam ser salvos. Há muita coisa no Antigo Testamento relacionada com a salvação dos gentios, particularmente em Isaías, mas que seriam ligados aos judeus em um só corpo. Então o mistério não é que os gentios seriam salvos, isso aí não era mistério. O mistério é que eles se tornariam um só corpo com os judeus, crentes. Entendeu? E foi muito boa essa aplicação dele. Então, os escritores do Antigo Testamento souberam das promessas, mas não souberam como isso aconteceria. Nenhum deles compreenderia, na época, que Deus faria algo totalmente novo. As barreiras raciais, étnicas caíram por terra, religiosas, né? E seriam rompidos por meio de Cristo, e que os judeus e os gentios fariam parte de um só corpo, o mesmo povo, que é chamado de igreja. A igreja é a nação santa, é o povo santo, né? Então vamos lá. Próximo pontinho, o mistério revelado no Novo Testamento. Aqui não temos uma introdução, temos pequenininha, né? O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase de Paulo acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. Primeiro ponto, revelado aos apóstolos e profetas. Então, Paulo afirma que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, e não somente a ele, mas também aos demais apóstolos e profetas. Não é uma revelação exclusiva de Paulo. Ele foi um daqueles que escreveu isso com mais clareza. Pedro também fala disso. Inclusive no texto que ele fala que vós sois a nação santa, o povo adquirido. Vocês que não eram povo, agora são povo de Deus. Né? Então, lá quando Pedro fala isso, ele está falando exatamente daquilo que Paulo chama aqui de mistério de Cristo. Tá? Você observa o seguinte, a visita de Pedro a Cornélio para pregar o evangelho, isso aqui está em Atos 11, do 4 ao 17, tá? É algo que você observa que Pedro também estava atuante dentro da questão de entender que gentios e judeus formavam um só povo em Cristo. Pedro vai visitar Cornélio, né? E aí, o que acontece? Detalhe que nesse mesmo capítulo 11, no verso 20, de Atos, verso 27 e o capítulo 13, verso 1, você vai ver a atuação importante dos profetas na igreja primitiva. E aí Paulo fala que esse mistério foi revelado a ele pelo Espírito e aos profetas, tá? E ele não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual, sabedoria humana. Não é fazendo cálculos matemáticos e somas de qualquer maneira que chegaria a essa conclusão.
O Espírito revelou, tá? Então isso foi por revelação divina e não por sabedoria humana. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 2, verso 4, que ele não chegou pregando com sabedoria humana, mas com palavras, com demonstração de espírito e poder, tá? Moody vai comentar que Paulo sempre insistia na sua recepção direta do Evangelho pelo próprio Senhor Jesus, sem qualquer intermediário humano. Paulo realmente faz uma defesa do seu apostolado, inclusive baseado nisso aqui, no espírito e poder. Foi um homem que teve praticamente todos os dons espirituais atuantes através da sua vida. Próximo pontinho, o mistério oculto revelado. Agora chegamos no ponto mais importante. O mistério revelado é a igreja, que a gente pode chamar no Antigo Testamento de duas casas de Israel, a profecia que apontava para isso. No Novo Testamento isso é chamado de mistério, o mistério de Cristo. Tá? Então a ideia está relacionada ao seguinte: primeiro o Pai idealizou tudo na eternidade. A execução de todo esse projeto acontece por meio de Cristo. E a revelação desse projeto pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Então, isso consiste na união dos judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades vem por meio dos profetas e apóstolos, os apóstolos e profetas, passa para que a igreja venha ser anunciadora dessa revelação para o mundo, tá? Então, aquela expressão chamada em Efésios 3:4, o mistério de Cristo, aponta para tudo isso. Isso mostra que Cristo é o centro e a causa da origem desse mistério, tá? Então, a pessoa de Cristo é o ponto de partida. Lembrando que não existe muitos mistérios, não. A ideia é o seguinte: há um único mistério supremo com muitas aplicações, mas é um só. Essa definição muito boa do Reid. Cristo é tanto a fonte como a substância desse mistério. O Hendrickson fala isso aqui. Ele é tanto a fonte como a substância desse mistério. E é a partir dele que acontecem todos os desdobramentos do propósito divino. E isso realmente é muito poderoso. O mistério, Efésios 3, verso 6. A saber que os gentios são cordeiros e membros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, lembrando, eu vou até fazer uma leitura aqui pequena. Deixa eu ver quem faz comentário. O Ribas, Degmar Ribas. Ele fala o seguinte, que Paulo, para não deixar dúvida do que ele tinha acabado de falar no capítulo 2, sobre os gentios ser um só corpo, ele vai e deixa bem claro, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Para não ficar dúvida, ele fala isso. Por quê? O máximo que um judeu poderia compreender sem a revelação é o seguinte, que os gentios poderiam se tornar prosélitos do judaísmo. Ou seja, você circuncida, participa das festas e entra participando com o nosso povo aqui, né? Mas isso não é o que Deus tinha planejado na eternidade. O que Deus tinha planejado é que não houvesse distinção nenhuma, sem acepção de pessoas em nada. Então, os judeus e gentios sendo cordeiros, ninguém sabia até que Deus revelou a Paulo e os outros apóstolos e profetas do Novo Testamento. Ok? Então, essa inclusão de gentios e judeus pôde acontecer porque ambos creram no Evangelho. Além disso, ambos são parte de um mesmo corpo. Estão unidos em uma única unidade sobre Cristo, que é a cabeça desse corpo. Eles serão participantes e companheiros no recebimento das futuras bênçãos prometidas no reino de Deus. Isso, por exemplo, se você abrir o capítulo 1 de Oséias, no último verso, você vai ver isso claramente ali, que vai ter uma única cabeça sobre as duas casas de Israel, que é os judeus e gentios. Só que lá no Antigo Testamento, ao invés de falar judeus e gentios, fala casa de Judá e casa de Israel. Casa de Israel foi espalhada, no próprio capítulo 1, Deus fala que espalhou ela pelo mundo todo, espalharia, lá era uma promessa, espalharia pelo mundo todo, mas que no fim das contas Deus iria reunir tudo de novo. Só que Deus não está falando de carne ou sangue, porque salvação não é por carne ou sangue. Reino não é por carne ou sangue, mas é pela fé.
E esse reino tem um povo. Esse povo que eu estou falando aqui são os governantes. E isso está relacionado com a igreja. Então, detalhe. Os gentios não serão salvos por meio de uma possível conversão ao judaísmo. Alguns têm pregado isso. E está totalmente errado biblicamente. Os gentios não são salvos por se converter ao judaísmo. É os judeus que são salvos ao se converter a Cristo Jesus. Os gentios não serão salvos por meio de uma possível conversão ao judaísmo ou observância das leis cerimoniais. Circuncisão, dias de festas, sábados, comidas e bebidas, lua nova, tudo aquilo que Paulo fala lá em Colossenses, né, que são sombra das coisas futuras que apontaram para Cristo. Então, aqui tem um detalhe interessante do texto, do prefixo grego sim, né, que significado de em conjunto com. Assim, o termo co-herdeiro, mesmo corpo e participante das promessas em Cristo, explica que os gentios são herdeiros juntamente com os judeus das mesmas promessas prometidas a Abraão e a sua descendência. Isso significa que o judeu que creu em Jesus e o gentio que creu em Jesus têm as mesmas promessas que Deus fez a Abraão. O judeu que não creu em Jesus não tem promessa nenhuma. O gentio que não creu em Jesus não tem promessa nenhuma. Para Deus não há acepção de pessoas. E Deus tem um povo e esse povo se chama igreja. Não são duas nações santas. Eu sei que muita gente confunde. Se você pergunta quem é a nação santa, aí a pessoa fala, é Israel, lá no Oriente Médio. Nação santa, Pedro fala, é igreja. Povo santo, igreja. Seja ele judeu ou gentil. Para Deus não há essa diferença. Vamos lá para o próximo aqui. A magnitude do mistério. E inclusive, esse é o motivo de Paulo ter sido preso. Porque os judeus não queriam aceitar essa ideia de que para ter acesso às promessas de Deus, tinha que aceitar a Cristo no coração, tinha que receber a Cristo no coração. Ser aceito por Cristo, vamos falar assim. Né? Os judeus até prenderam Paulo, mataram Jesus, mataram Estevão, perseguiram a igreja de Jesus, prenderam Paulo, tudo porque esse mistério foi revelado e aqueles que não queriam receber simplesmente começaram a perseguir a igreja. Aí a igreja que eu falo perseguiu outros judeus que creram. Porque no início da igreja, ela é constituída basicamente de judeus. Né? Por exemplo, lá no dia de Pentecostes. E aí a igreja vai crescendo logo ali. Tá? Um povo que creu no Senhor Jesus foi duramente perseguido e é ainda muito perseguido. Magnitude do mistério. Agora vamos falar da formação de um só povo, né? Sem distinção de pessoas, raça ou classe social, em Cristo e por Cristo, todos sendo um e participando da mesma promessa. Mas mesmo no início da igreja primitiva, ali, alguns líderes não compreenderam bem. Pedro, por exemplo, precisou passar por Primeiro, ele precisou se justificar diante do pessoal lá em Jerusalém, da igreja. Por que ele compartilhou o evangelho com o incircunciso Cornélio, ou com o gentil Cornélio? Pedro precisou prestar conta à igreja por causa disso. Por que você está pregando para ele? Olha para você ver. Que eles não estavam compreendendo claramente as coisas ainda. Né? Na verdade, até Pedro teve dificuldade, porque ele só conseguiu pregar claramente para gentios quando Deus dá a ele aquela visão do lençol, né? E o Senhor fala com ele que o evangelho está disponível a todos os homens. Jesus mesmo fala, irmãos. Antes de Pedro ter essa visão do lençol, Jesus fala, vão e preguem o evangelho a toda criatura. Jesus falou claramente, mas durante tanto tempo Jesus falou que era preciso ele sofrer, morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou isso várias vezes, os discípulos não entenderam. Jesus agora está ascendendo ao céu e fala, olha, seguinte, vão e preguem a toda criatura. Aí o que eles pensam? Eu vou ficar pregando aqui. Né? Se não fosse a perseguição ferrenha em Jerusalém, eles ficariam ali. Né? Mas aí, quando Pedro é apedrejado e Paulo levanta uma grande perseguição contra a igreja, ainda ele era chamado, no texto chamava ainda de Saulo, porque
Paulo e Saulo é o mesmo homem e não teve o seu nome trocado. Muita gente pensa isso, tá? Muita gente pensa assim, quando Paulo era Saulo, ele era perseguidor. Não, mesmo depois de Paulo convertido, você vai ver expressões como irmão Saulo. Mesmo depois, Deus não trocou o nome dele, é que ele tinha um nome de raiz semita, que é hebraico, e tinha um nome latim, ok? É o mesmo nome, né? Basicamente é o mesmo nome. Vamos lá. Um detalhe que Deus ainda fala é o seguinte, Pedro, não considera nenhum homem como coisa comum ou imundo, né? Deus fala isso com ele em Atos 10, do 1 ao 48, tá? Então aqui, você vê que apesar da abrangência desse mistério ser revelado, né? Os discípulos ainda estavam em dúvida se poderiam ou não pregar para gentios. A vontade divina era de tornar, congregar em Cristo todas as coisas. Então, aquela harmonia destruída no Éden, tá? Pelo pecado, entrou em processo de restauração por meio de Cristo na cruz. Essa restauração é completa e compreende tanto as coisas que estão nos céus como as que estão na terra. É por isso que há pouco agora foi dito o seguinte, que por meio da igreja, até os principados e potestades nos céus estão vendo esse testemunho da multiforme sabedoria de Deus. Porque em Cristo começa um processo de restauração das coisas que estão nos céus e na terra. Você vai ver isso aí, se eu não me engano, em Efésios 1, verso 10. Né? Também se fala em Colossenses. Então, na plenitude dos tempos, Cristo será reconhecido como cabeça de tudo. No tempo presente, ele já é cabeça da igreja e o autor da unidade entre judeus e gentios. Mas, no tempo determinado, acontecerá que ele será reconhecido como cabeça do mundo. E aí você vê o domínio de Cristo sobre todas as coisas. O Matheus Henry vai citar aqui, eu fiz duas citações aqui, uma do Harper e uma do John Stott. O Matheus Henry vai falar o seguinte, precisamos reconhecer que a conversão do mundo gentílico para a fé em Cristo foi um mistério adorável. E devemos agradecer a Deus por isso. Quem teria imaginado que pessoas que estivessem tanto tempo na escuridão e tão distantes fossem iluminadas com a luz maravilhosa e se aproximassem de Cristo? Que somos nós, né? Nada é difícil demais para a graça divina. Ninguém é tão indigno que Deus não possa derramar sua imensa graça sobre ele. Aplique isso individualmente. A gente estava tão afastado, a gente estava tão sem luz. Olha que coisa linda. Estávamos tanto tempo na escuridão e tão distante, fomos iluminados pela sua luz maravilhosa e nos aproximamos de Cristo. Nada é difícil demais para a graça divina. Talvez você está vendo esse vídeo agora. Eu não sei se alguém vai assistir um vídeo sobre lição e esteja afastado de Deus, mas se você tiver, pode ter certeza que isso aqui é uma verdade para você. Nada é difícil demais para a graça divina. Ninguém é tão indigno que Deus não possa derramar sua imensa graça sobre ele. Deus é maior do que a sua dificuldade. Que Deus abençoe. Alguém vai ouvir essa mensagem e vai tocar o coração dele. O anúncio dessas dádivas recai na responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A própria igreja é a principal agência, hoje, divina de divulgação desse mistério, cujo propósito é unir os homens por meio de Cristo em um só povo, além de servir de testemunho, até mesmo para os poderes celestiais. Vamos para o próximo ponto, mistério pré-estabelecido. Um detalhe aqui que tem de introdução da lição, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, claro que não. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E aí começa o primeiro pontinho, as riquezas insondáveis de Cristo. Esse mistério agora revelado, né, que é as riquezas incompreensíveis de Cristo, que Paulo fala, em Efésios 3, verso 8,
está se referindo às maravilhas, misericórdia, amor, graça e providência divina, que estão além do entendimento humano. São riquezas que inexplicavelmente nos são concedidas por meio de Cristo. Essas riquezas não são apenas o Evangelho, nem somente doutrina, mas o próprio Cristo. É incompreensível que ele desce aqui, se humilha e passa por tudo que passou por amor a nós. Realmente incompreensível. Mas é lindo esse plano de Deus. Essas riquezas insondáveis que a sagacidade humana jamais poderia descobrir e as pessoas não conseguiriam obter de uma forma se não fosse por revelação do Espírito Santo. Riquezas que não se podem rastrear ou investigar. São recursos ilimitados da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, compartilhar essas coisas profundas, imensuráveis para o apóstolo Paulo era algo assim maravilhoso, né? Ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Paulo fala que ele foi feito ministro pelo dom da graça de Deus. Ele não se fez um ministro, ele foi feito um ministro, né? Não se auto-intitulou. Mas humildemente ele se considerava como o mínimo de todos. Ele fala isso aqui, né? Aos Coríntios ele explica que foi perseguidor da igreja na sua vida passada. E por isso não se sentia digno de ser chamado apóstolo. 1 Coríntios 15, verso 9. É por isso que ele fala, maior dos pecadores. Paulo não está falando que ele está vivendo vida de pecado, de modo algum. Paulo está dizendo, olha, eu cometi tanta coisa absurda, eu matei Estevão. Irmãos, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, eu estava lá, segurando a capa dele, eu testemunhei, eu fiquei com tanta fúria que eu peguei cartas para matar cristãos. Paulo, ele era avassalador, ele detestava a igreja. Ele foi um dos perseguidores porque antes ele não tinha revelação do mistério. Agora ele é perseguido porque ele está anunciando que Cristo, por meio de Cristo, judeus têm acesso a Deus e gentios têm acesso a Deus. Todos os que estiverem em Cristo fazem parte de um mesmo povo e têm sim acesso às promessas de Abraão. Os demais não. E isso irritava qualquer um, inclusive Paulo, antes de se converter a Cristo. Ao mesmo tempo, Paulo se alegrava de proclamar essas riquezas que foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas por meio de Cristo. Né? Isso abrange o tal do beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo do plano com todas as suas bênçãos e a pessoa de Cristo, que executou o plano pré-estabelecido por Deus. O eterno propósito em Cristo. De novo, Paulo vai reforçar que lhe foi confiada a pregação do mistério que estava oculto em Deus, ou que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, esse mistério oculto significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o seu propósito encoberto para ser plenamente revelado no tempo oportuno. 1 Pedro 1,20. Ou seja, quando Cristo chega na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato de revelar esse plano, ali é chamado de plenitude dos tempos. Só a partir de Cristo vem trazer a grande revelação de Deus. Então, Paulo fala agora no presente, né? Ou seja, já tinha chegado o tempo do mistério ser revelado. Então ele fala que esteve no passado, oculta em Deus, para que agora seja conhecida, né? E isso mostra que Deus sempre esteve no controle da sua criação, tá? Deus está no controle de todas as eras. Em toda a continuidade, em todo o conteúdo, de tudo que acontece, Deus está no controle de tudo isso. Lembrando que a Bíblia fala que tudo ocorre pelo conselho da sua vontade. Existem coisas que são a vontade permissiva de Deus, onde Deus permite algumas coisas acontecerem, e outras são a vontade absoluta de Deus, onde Deus pega e faz determinadas coisas, tá? Veja bem, a declaração de que os crentes, judeus e gentios, são herdeiros da mesma promessa em Cristo, está relacionado com o propósito divinamente estabelecido na eternidade. O plano de salvação que abrange o mistério da igreja, a revelação desse mistério,
e que isso é executado por Cristo, tudo isso está relacionado com a providência divina. Tá? Deus não deixou a humanidade exposta à própria sorte. Como alguns dizem, Deus criou o homem e abandonou o homem por aí. Nada disso. Desde o início, Deus já tinha um plano. Tá? Então, ele providenciou um plano de salvação, um plano de redenção para os pecadores. É direcionado a todo aquele que crê em Jesus. E esse plano tem regra. Deus é soberano e estabeleceu as condições para a salvação. Ou seja, crer em Jesus. Dentro desse plano, Deus nos garante o livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas pelas quais somos responsáveis diante dele. E é aí que ele julga. Certo? Desse modo, o eterno propósito disponibiliza a salvação para todos, uma vez que o Senhor não deseja a perdição de ninguém, mas, como diz em 1 Timóteo 2,4, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Entre esse texto que fala que ele quer que todos os homens se salvem, isso não significa um universalismo. Todo mundo vai ser salvo então, não. Há regras para o plano de salvação. E a regra é única. Crê no Senhor Jesus, será salvo. A salvação aplica-se somente àqueles que creem. Romanos 3,22. Isto é, Romanos 3,22. A justiça de Deus pela fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. Tá ok? Isso inclui para o pecador a regeneração, o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. É claro que Paulo vai falar de outras coisas também. Ele fala da unidade, da comunhão da igreja, né? Para que os crentes redimidos em Cristo cumpram o propósito que eles foram chamados. Qual o propósito? Anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para o reino do Filho, da graça, do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Anunciar o reino de Cristo. Esse é o propósito da igreja. Deixa eu beber uma água que eu estou até tropeçando nas minhas palavras aqui. Vamos lá. Concluindo, Paulo enfatiza a necessidade da comunhão e da unidade do corpo. Fazemos parte de um mesmo corpo, judeus e gentios. O mesmo sentimento em Cristo nós devemos ter. Né? E ele vai citar em Efésios 4:3 que devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Paulo então se propõe a interceder de joelhos perante o Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3:14. Por que Paulo usa a expressão de joelhos? Vamos pensar um pouquinho? É claro que você pode pensar assim. Eu oro sentado, deitado, principalmente se você estiver doente. Se você estiver doente, é claro, você vai orar de qualquer maneira que você quiser. Mas eu queria mostrar para vocês algo interessante. Atos 7:60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Estevão, quando morreu. Ajoelhando-se, clamou em alta voz. Atos 9, verso 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. Então Estevão orou ajoelhado. Pedro orou ajoelhado. Isso a Bíblia chama às vezes de prostração. Fala muito sobre prostrar, né? Atos 20, 36. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, ajoelhados. Atos 21, 5. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. Romanos 14, 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho. Efésios 3,14. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Filipenses 2,10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Por que eu estou mostrando alguns desses versos? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser mecânico demais. Tem que ser assim, etc. E tal. Mas a gente também tem que ter cuidado para não ser libertino demais. Olha do jeito que você quiser, de olho aberto, deitar de cabeça para baixo, sabe? Orando o tempo todo. A gente tem que tomar cuidado com momentos em que nós estamos fazendo alguma coisa para Deus. Por que é que eles oravam de joelho?
Já parou para pensar por que o oriental ele tem uma maneira diferente do ocidental? Perceber que o ocidental é mais relaxado quando se trata das coisas de Deus? A sua prostração do seu corpo também demonstra reverência diante daquele a qual você está subjugado a Deus, né? Estou falando sobre isso aqui porque Paulo falou que eu me ponho de joelhos. E quando Paulo está falando isso para a igreja, ele está falando literalmente, ele não está falando simplesmente assim, não, isso é uma linguagem simbólica, porque se colocar de joelhos é quando alguém vai lá diante de um rei e se prostra. Mas o que ele está falando assim, é realmente eu me ponho de joelho diante do Pai. Não estou dizendo, antes que algum engraçadinho ache, tem gente que gosta de ficar procurando defeito, vê um estudo maravilhoso e busca uma coisinha para poder criticar. Né? São pessoas malignas, maliciosas, do diabo, para ser claro. O que eu estou dizendo não é que você não possa orar deitado. Você está doente, não tem como você ajoelhar. Irmão, a impossibilidade é algo bem óbvio, né? Aquele ladrão da cruz lá, que não é ladrão mais, agora é nosso irmão em Cristo Jesus. Mas ele estava impossibilitado de fazer muitas coisas. A impossibilitação é uma coisa. Agora, por exemplo, você tem uma doença no joelho, você é um idoso, talvez uma gestante, e etc e tal. Uma coisa é você poder fazer e não fazer de pirraça. Outra coisa é você simplesmente ignorar, desprezar, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque pelo que eu vejo na Bíblia, as orientações de oração são essas. A gente pode orar em pé? Sim, podemos orar em pé. Embora, uma vez que Jesus fala sobre orar em pé, ele fala uma repreensão aos fariseus que oravam em pé nas sinagogas e nas praças, querendo ser visto pelos homens. Você vê que, apesar da sua postura de corpo, a postura, Jesus está repreendendo, na verdade, ali, é a postura do seu espírito, da sua intenção. O seu coração estava ali querendo se exibir. Né? Eles não estavam prostrados diante de Deus. Eles poderiam estar em pé, com as mãos levantadas, orando em todo lugar. Né? Eu não estou estabelecendo aqui uma maneira exata de orar. O que eu estou dizendo é que a gente tem que tomar cuidado para ficar quebrando protocolos. Tem gente que adora isso. Quebrar protocolo. Você ora de cabeça para baixo, virando pirueta. Adoração extravagante. Cuidado, porque às vezes só demonstra falta de reverência àquele que é todo poderoso. Não é apenas um poderoso, não é o rei. Eu tenho certeza que qualquer cristão, se tivesse diante de um rei, como sempre aconteceu na história, ele vai fazer o quê? Em reverência à autoridade, ele vai lá e se ajoelha, não por adoração. Qualquer cristão, não é só cristão não. Isso no passado era assim. Chegavam diante de Davi, se ajoelhavam. Era assim, diante dos reis, era assim. Agora, diante do nosso Deus, será que nós não podemos adorar Ele com o nosso corpo, alma e espírito? Nosso corpo sai fora quando o relato é adoração? Né? Está fora da lição, mas é um comentário que eu achei pertinente para fazer aqui. E o próximo e último pontinho é o plano divinamente pré-estabelecido. Então, detalhe, esse plano não surgiu com a queda de Adão e Eva, tá? Porque Deus nunca foi e nunca vai ser pego de surpresa. Deus sempre esteve no controle e já tinha um plano estabelecido. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Já falamos disso no pontinho anterior. Existe um propósito eterno em andamento por trás de todo evento na história. O plano divino não foi o resultado de alguma pressão externa. O propósito gracioso de Deus ocorreu porque Ele muito nos amou. O mistério da igreja foi executado em Cristo. Né? Isso significa que a gente hoje tem acesso a Deus Pai direto, que estava fechado antes da vinda de Cristo. Né? Agora, pelo mistério da unidade revelado, temos livre acesso à presença do Pai. Hebreus 10, versos 19 e 20. Desfrutamos da comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de cordeiros e de bodes, hoje de bois, não nos purifica. Isso significa que se um templo for erguido hoje, como fala-se muito do terceiro templo em Jerusalém, ele não vai ser aceito por Deus. Se torna nada mais nada menos do que uma abominação.
Porque você sacrificar cordeiro, depois do cordeiro ter vindo, é a mesma coisa de você dizer assim, eu rejeito esse cordeiro, eu faço minha própria propiciação. Isso está errado. Alguns crentes têm uma expectativa, uma esperança, né? Parece que querem ir lá fazer turismo no terceiro templo. Esses, infelizmente, a notícia em relação ao homem do pecado não é muito boa. Conclusão aqui, judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. O mistério agora foi revelado e deve ser anunciado pela própria igreja. Deixa eu só verificar se tem alguma coisa da conclusão da lição. Isso, a mesma coisa. Estava oculto no passado e agora deve ser anunciado pela própria igreja. Certinho, meus irmãos? Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Grande, né? Grande, mas é um estudo riquíssimo. E compartilhe aí. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações, né? Coloca o tal do likezinho para ajudar o canal, para ajudar o vídeo. Compartilha com seus irmãos na rede social, principalmente aqueles que vão dar aula, que a lição vai ser importante para eles, tá bom? E eu sempre peço, não se esqueça de orar por nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.